Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero ler com a igreja, então, nós vamos começar hoje, dentro dessa leitura, desse estudo da festa das trombetas. Como eu disse, depois eu vou voltar em Gênesis. Mas eu quero ler as escrituras que o profeta usa para isso. Eu vou começar nessa quarta já. Ele usa 3 escrituras, né? Ele usa 3 escrituras. Ele usa Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, ainda tem um tempo aqui ainda. Levítico capítulo 23, nós temos aqui 7 festas. Veja bem, 7 festas. Sempre ficar em pé é reverência, né? 7 festas. Essa festa das trombetas está em Levítico capítulo 23, verso 24. Deixa eu ver aqui. 23 de Levítico. É. 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. Santa convocação. Então veja, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso. Então, no sétimo,
né? No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso. Memorial, né? Com sonido de trombetas. Santa convocação. Então, dentro das 7 festas, só para que você se localize, nós vemos aqui a festa das trombetas, que era a 5ª festa. A 7ª era a festa... A 6ª era a festa da expiação. E a 7ª era a festa dos tabernáculos. Então, nós vamos falar sobre a festa das trombetas. Então, uma das coisas, né, irmãos, uma das coisas é ver o porquê que o profeta está usando essa escritura. Porque aqui fala sobre esta 5ª festa. 5ª festa, que é chamada Festa das Trombetas. Tinha 7 dias festivos. Aí ele lê outra escritura, que é Isaías, capítulo 18. Então ele vai lá para Isaías, capítulo 18, e lê Isaías, capítulo 18. Aí alguns irmãos, né, alguns não, todos os irmãos foram pegos de surpresa, né? Hoje nem a minha esposa sabia que eu ia falar sobre isso. Mas aí você vai acompanhar o culto de novo, né? E vai começar a fazer as suas anotações na tua mensagem. Isaías capítulo 18, verso 1. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra e os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, os vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então aqui ele usa essa escritura que também fala de trombeta, certo, irmãos? Tá. Depois ele lê Isaías capítulo 27, verso 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui também fala de uma grande trombeta. Por isso que o profeta lê 3 escrituras. Ele lê a escritura de Levítico, que fala da festa das trombetas, Isaías, que fala de uma trombeta, e aqui, novamente, no Isaías 27, 12 e 13, fala de uma grande
trombeta. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor, nós oramos neste momento, Pai, após ouvirmos a Tua advertência para nós, Senhor, o significado de cultuarmos e o que recebemos do culto. E o Senhor sempre tem nos advertido, isto é um bom sinal para todos nós. Nós agradecemos por isso, Pai, estamos contentes por ouvir, porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor tem como filhos. Então, o Teu Espírito sempre nos exortando, sempre nos dizendo, não saia da fila. Se tem alguém que está saindo da fila, tem uma voz que diz, não saia da fila, permaneça na fila. E sair da fila é essas coisas que às vezes acontecem, mas sempre tem uma voz dizendo, volte para a fila. Então é por isso que nós estamos ouvindo a Tua palavra nesta noite, Pai. E agora lemos essas escrituras, essas 3 escrituras, para falar deste assunto sobre as trombetas. De forma que o profeta do Senhor trouxe isto e dependemos do Teu Espírito para podermos entender o significado destas coisas, Pai. E eu peço, Pai, como Teu ministro, como servo do Senhor, que Teu Espírito tome o controle e reparta para nós o pão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Preste bem atenção, né? Nós vamos começar aqui, eu quero começar aqui com a leitura, né? Primeiramente, irmãos, nós observamos o profeta fazendo uma leitura, né, com a igreja, melhor dizendo, fazendo uma oração, como nós oramos aqui. Preste bem atenção, né, que a oração do profeta, né, dizendo assim, inclinemos a cabeça. Senhor, em uma ocasião foi dito por Teus amados discípulos, ensina-nos a orar. Porque quando avistamos o grande Deus do céu, nos damos conta de quão insuficientes somos. Assim, ensina-nos a orar, Senhor, em nosso coração agora, pelas coisas que seriam de benefícios para o Teu reino. Orar pelas coisas que são de benefício para quem? Para o Teu reino e para os Teus servos. Tu conheces a necessidade de cada pessoa aqui. Então, veja como, irmãos, quando observamos estas coisas, né? Ensina-nos a orar. Os discípulos, como disse o profeta aqui, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. Como orar, como nos aproximar de Deus, né? Para conhecer e para saber, né? E para pedir as coisas concernentes ao reino de Deus. A buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aqui no púlpito, nesta manhã, tem lenços, tem aventais, pequenos pacotes, nos necessitados de ajuda física, domésticas, e o que quer que possa ser. Pessoas que necessitam de ajuda física, né, de uma cura do corpo, desde a dor de dente até, como diz o profeta, um câncer. Alguma coisa doméstica, um problema no lar, um filho, uma filha, uma esposa, um problema. E o que quer que possa ser, um trabalho, um carro, uma casa, uma geladeira. Mas Tu é Deus, e Deus somente, o único verdadeiro Deus que existe, e pedimos a Ti, no nome de Jesus, Teu amado Filho, que cures cada um destes. E talvez haja alguns aqui que não têm um lenço aqui, ou um pacote, que necessitam de cura. Pode haver alguns através das nações, ao redor do mundo, até
até mesmo que esta fita venha encontrar em seus lares ou em suas igrejas. Nós rogamos, Senhor, que quando o culto estiver em andamento, ou a fita estiver sendo tocada, ou em qualquer posição que estejamos, ou condição, que o grande Deus do céu honre esta sinceridade do nosso coração esta manhã e cure os necessitados deles aquilo que eles necessitam. Amém? Aonde estiver, abençoe-nos agora durante o culto. Fala através de nós como nunca antes. Eu achei muito interessante isso, assim. Fala como nunca antes. Que Deus possa falar conosco nessa noite como Ele nunca falou. É o seu desejo? É a sua expectativa? Por isso que o culto, por isso que eu dei início a fazendo essa base. Nos abençoe durante o culto, tá? Mas como que Ele vai te abençoar durante o culto, se você também não fez um sacrifício? Talvez você chegou aqui com dificuldade. Mas, Senhor, eu entrego isso como um sacrifício, como diz Paulo, oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Se você sofre de algum problema doméstico, algum problema físico, algum problema, mas hoje tem, é como dizer assim, hoje tem uma audiência com Deus, hoje tem culto. Amém? Hoje tem culto, hoje, vamos lá. E que Deus possa falar conosco. Amém? Como nunca antes, para o bem do reino de Deus, nós esperamos, no nome de Jesus, por tua resposta. Amém. Então, o Mombrana tira umas coisas do púlpito, né, que é aquelas coisas que estavam ali. Aí ele começa, então, a conversar com a igreja. É bom estar aqui na igreja novamente, esta manhã. Eu estava conversando com alguns amigos que acabaram de chegar de Ohio, com uma garotinha que foi trazida até aqui há alguns meses, porque estava nas últimas com leucemia. A conversação do culto, irmãos, de entendermos todo o contexto de um culto, que é este aqui, entendemos que ele começa a falar aqui, né, de uma criança que foi curada com leucemia, foi curada de leucemia. As pessoas eram muito pobres, os pais, muito pobres, mas recebeu uma cura que muitos afortunados queriam ter. Muitos ricos pagariam. Como eu estava dizendo esses dias para minha esposa sobre pobre, né? Às vezes a gente reclama. Eu sou pobre, essa vida de pobre. Mas Jesus foi enviado aos pobres. Preste bem atenção. Aos pobres. O que essas pessoas pobres receberam? Muitos ricos, afortunados, cheios de dinheiro, pagaram médicos, pagaram isso, pagaram aquilo, como eu estava vendo esses dias, um príncipe num país que chama-se, acho que é o Príncipe Adormecido. O príncipe, eu estava vendo a reportagem, o Príncipe Adormecido. Não sei onde que é do país da Arábia aí. A matéria chama o Príncipe Adormecido. Um rei lá, né, desse lugar aí. E ele tem 2 filhos, que são herdeiros do trono lá. E um dos filhos, esse, né, sofreu um acidente, bateu a cabeça e entrou em coma. Sabe quantos anos esse rapaz está lá na casa desse príncipe, do pai dele, né, melhor dizendo, esse príncipe está lá? Olha, tem aí, Rebeca? Coloca para mim aí, fazendo um favor. Presta bem atenção nisso aqui. Volta lá no começo lá.
é o príncipe adormecido da Arábia Saudita. 15 anos em coma. Então, veja bem, eu vou ler a mensagem e vou colocando esses tópicos. Amém? Então, por isso que é um estudo da mensagem, mas eu quero que vocês comecem a meditar por que o profeta estava falando certas coisas. Para fazer nós meditarmos. Aí eu estava dizendo aqui, né? Muitos afortunados queriam ter o que essa família pobre recebeu. A cura da sua menina com leucemia. Então, será que você é pobre ou, como diz o hino, eu sou muito rico, eu sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz? Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Sabe que você pode dizer, eu sou muito rico, eu sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Ou não sabemos medir o valor da felicidade, do que é ser feliz. Aí eu estava meditando isso aqui, ó, o príncipe adormecido da Arábia Saudita. 15 anos! Tem uma foto dele bem nítida, uma foto bem nítida que aparece ele dentro da casa lá do pai dele, o pai dele dando um beijo nele, e ele com a pele assim bonita, assim, né, uns aparelhos ao redor, não é essa, é outra, mais aberta assim. Mas ele fala aqui, volta um pouquinho, para mim ler aqui. Volta lá em cima, lá. Ó, só para me ler a história para você. Ó, ele tinha 18 anos quando sofreu um grave acidente com um carro em Londres. Desde 2005, veja bem, está em coma por causa da recusa de seus pais em seguir o conselho médico e desconectar a máquina que mantém seu último suspiro de vida. A família do príncipe adormecido da Arábia Saudita testemunhou, né, um novo infortúnio essa semana. Então, um dos seus irmãos, né, o irmão do príncipe, um dos seus irmãos, né, que teve morte cerebral, sofreu um acidente de trânsito em circunstâncias semelhantes ao seu irmão. Seus parentes compartilharam e tudo, né? Ele teve os dois filhos. Um sofreu um acidente e está lá, né, nos aparelhos. Aí o outro sofreu também, mas a ideia desse filho aqui é assim, ó, o príncipe adormecido se tornou um símbolo nos corredores da corte saudita. Por mais de uma década, ele foi internado em uma unidade. Então, agora, ele foi transferido para a residência da família. Então, ele está em coma há mais de 15 anos. E durante esses anos, o seu pai manteve sua recusa em desconectar seu filho, esperando que um dia um milagre acontecesse e ele pudesse recuperar a vida. Deus, que guardou sua alma por mais de uma década, é capaz de trazê-lo de volta à vida. Declarou ele há um ano, com o anúncio dos movimentos tímidos que o jovem havia protagonizado. Então você vê que ele está lá todos estes anos e ele esperando que Deus traga vida para o seu filho. Não, ele está em coma, está esperando. Aí o profeta disse, esses pais aqui pobres, com a filha com leucemia, né? Ele disse assim, ó, e eu não tenho tempo esta manhã para ler o testemunho, vai ser arquivado, mas ali está a foto da garotinha, depois de 3 dias, creio que foi, depois que havia recebido oração, os médicos lhe deram apenas 3 dias de vida. 3 dias mais tarde, eles não puderam encontrar nenhum vestígio de leucemia. Amém, né? Esse é um Deus que eu sirvo. Você crê nesse Deus também? Nesta noite você crê? Assim, ela está na escola, muito feliz. Estou certo de que a igreja se lembra de quando nós a tivemos aqui no quarto.
Também um bebezinho que nasceu com os intestinos como para fora. De alguma maneira, os médicos, esta condição delicada em que os intestinos foram formados, não podia ser posto em seu lugar novamente. Eles estavam com medo de tocar no pequenino. Era apenas um bebê recém-nascido. E agora o garotinho está com 1 ano de idade, eu suponho, algo assim, com intestinos normais. Tudo simplesmente tão normal quanto possa estar. É somente a graça de Deus. Ó, quão bom Ele é para nós. Quão bom Ele é para nós. Quão bom Ele é para nós. Aí quando viemos para o culto, nós viemos para servir um Deus bom assim. Que Ele é capaz de resolver qualquer coisa na sua vida. Basta você crer, basta você confiar e não murmurar. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho condição. Ele não está olhando para a pobreza, ele está olhando para a sua fé nele. Como eu citei aqui, né? Se você crê, Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Agora, hoje eu queria anunciar que a reunião que nós estávamos planejando, que eu estava planejando ir nesta próxima semana para a África, ele estava indo para a África, com o irmão José, ao Quênia, né, e Tanganica, né, não podemos ter a reunião. Tendo em vista que um telegrama que chegou do irmão Bose, semana passada, né, 3 de nossos próprios missionários foram mortos e assassinados. Eles estão tendo uma revolta lá agora, e os comunistas estão contrabandeando armas para os nativos, dizendo que tem barcos pesqueiros nas proximidades. A China comunista e a Rússia dando armas para os nativos, e eles não sabem fazer nada melhor do que usá-las simplesmente em qualquer coisa em que eles veem que pode usá-las. Isso aqui também me chamou a atenção, sabe? Se você olhar o espiritual, se você olhar aqui, esse natural, né? E ver algo aqui também, né? Tem pessoas que não sabem usar e sai matando aí, né? E aí vem esses espíritos, né, comunistas, espírito de Rússia, esse espírito, e vai colocando na mão das pessoas aí, né? Agora, o governo achou que não seria prudente ter as reuniões no momento. Pelo que entendo também que o irmão Bose não pode nem a menos ter sua escola aberta naquela área onde eu ia na ocasião. Mas isso não está cancelado. Está simplesmente adiado até que eles possam aquietar a situação novamente. Estou muito feliz esta manhã em ver no nosso meio novamente, por muitos anos ausente, o irmão Jackson, o irmão Sidney Jackson e a sua esposa, né, Jackson, da África do Sul. Eles já falaram hoje, irmão Neville, de sim, e essas pessoas foram meus verdadeiros irmãos, cooperadores na campanha na África do Sul na última viagem. Porque nós confiamos que algum dia, pela graça de Deus, retornaremos com eles, porque há necessidade lá. Então ele fala ele fala aqui do adiantamento, né? Não, adiou, né? No caso, adiou as reuniões que eles estavam indo lá, né? Postergou, né? 11 mil, achou a palavra difícil aí, né? Você viu? É. E aí ele fala do irmão Jacques da África do Sul, né? Só que ele disse aqui, ó, eu tenho tentado retornar por 9 anos. 9 anos tentando voltar a ter reunião, mas por causa das organizações, e assim por diante, eles não me deixam retornar. 9 anos tentando ir lá, irmãos. E você vê o que é o sistema, né? O que é a organização. Não. Eles foram 9 anos tentando ali. Assim, eu lhe escrevi uma carta. Recentemente disse. Então,
que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim. Tem coisas que tem que ser dita, tem que ser falada. As pessoas acham ruim. Tá, você não vai obedecer? Tá, você não vai ouvir o conselho? Quer fazer o que dá na sua cabeça? Quer fazer o que você pensa? Então o seu sangue não está sobre as minhas mãos. Tem que ouvir? Ó, é assim, assim. Agora, ele mandou lá, tá? Vocês não vão me receber aí? Então, que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim. Por isso, as advertências vêm. Por isso, os conselhos vêm. Paulo, certa vez, diz assim, ó, lá em Efésios, né? Para os anciãos, eu não deixei de anunciar para vocês todos os conselhos de Deus. Isso que o profeta estava falando. Eu não deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Começamos um culto nesta noite, falando sobre culto, sobre estar aqui, sobre família. O que isso tem a ver? Preste bem atenção. Não receba isso levianamente. Não receba isso de uma forma brincadeira, como diz o profeta, nós não estamos brincando de igreja. Não estamos brincando de igreja. A minha esposa está hoje no culto, não estava bem, manjoemos esses dias e tudo. Bem, posso ficar em casa? Vamos para o culto. Vamos para o culto. É dia de cultuar o Senhor. Às vezes pensa que o pastor, irmão, é só pastor da igreja que eu tenho uma esposa, tenho filhos. Eu aconselho, vamos dizer assim, eu não tenho partido para o culto. Nós temos que chegar no horário no culto, temos que ler a mensagem, temos que orar. Então, o profeta não vai me deixar entrar aí? Está difícil? Então, que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim, porque eu creio que Deus tem desejo, porque eu creio que Deus tem desejado usar meu ministério lá. Meu ministério lá. E quantos, irmãos, cortam isto para aquelas pessoas? Faz algum tempo. E por causa de suas diferenças denominacionais, eles não me deixaram retornar. Mas tudo bem, o Senhor cuidará disso. Agora, o que eu gostaria de dizer esta manhã é que, querendo o Senhor, o irmão Neville pediu-me para que tenhamos um culto esta noite no tabernáculo. Vocês estão convidados. Então, no próximo domingo, o Senhor permitindo, estarei aqui também. Então, talvez pelos próximos 2 ou 3 domingos, por causa da ausência disto, pelo cancelamento desta reunião que estava em preparativos, aí ele vai dizer assim, era para mim ir lá, né, com o irmão Bose, né, na África, né? Então eles tiveram que cancelar. Ele disse, não é um cancelamento, né, que eu quero ir lá. Depois ele fala que ele queria ir lá na África, né, do Sul. Estava o irmão ali, disse, eles não me deixam entrar. Não posso ir lá com o irmão José Bose. Não posso ir na África do Sul porque eles não me deixam entrar. Disse, então, por causa disso, é por isso que ele está dando isso, por causa disso, agora vocês vão entender depois estas coisas. E é muito bom, irmãos, nossa mente realmente aprofundar nesses detalhes, porque tudo aqui tem um plano de Deus. Amém? Porque ele disse, Deus vai cuidar disso. Então ele vai dizer assim, então por causa disso, ele disse, por causa da ausência disso, pelo cancelamento desta reunião que está em preparativos, agora nós também gostaríamos de dizer que eu disse que talvez nós pregaríamos as 7 trombetas durante esse tempo.
Disse, então, durante esse tempo, eu vou pregar sobre as 7 trombetas. Nós nos perguntamos, simplesmente, como iríamos fazer isto, tendo em vista a insuficiência do tamanho do edifício e a inconveniência do ar-condicionado. A inexistência de ar-condicionado no auditório. Ele ainda não está preparado para ter ar-condicionado. E tentamos alugar esta escola aqui em cima, a qual tem ar-condicionado, a qual comporta cerca, agora eu não sei. Tem uma boa capacidade de assentos, ótima escola, mas nós não pudemos encontrar nada. E seria eles nos daria na próxima semana, mas na próxima semana, veja, há delegações vindo de diferentes lugares, partes do mundo, Jamaica, das ilhas do Sul, até mesmo da América do Sul, do Canadá, do México, através das Nações, e enviando as notificações, segunda-feira, então eles não as receberiam até por volta de quarta ou quinta, então tem de pedir tempo de folga, né? E assim por diante, que vai atrasar muito. Então, eu disse, vai ter reunião na escola aqui, vai ter coisas na escola. As próximas semanas, daí em diante, até o tempo das aulas, seria preciso tomar uma noite, e então, para talvez uma noite ou duas, então continuar novamente. Nós simplesmente não poderíamos fazer isso. Não seria possível fazer isso. Eu me perguntei por quê. Uma vez que eu tinha orado sinceramente, e então está quase na hora de retornarmos ao Arizona, para as crianças irem à escola. Eu estava conversando com minha esposa. E, bem, ontem eu entrei no quarto, e eu disse, Senhor, eu talvez não use tantas palavras, mas entende, por favor, Deus, o que quero dizer em meu coração. Qual é o problema que tudo está bloqueado quanto à pregação destas trombetas? Vocês estão entendendo? Então ele começa dizendo, olha, tinha uma viagem para a África, não pude ir. Para a África do Sul, não pude ir. Então, eu vou pregar as trombetas. Mas não tem lugar. Fui tentar lá na escola, não dava. Tudo fechado, tudo bloqueado. Aí ele foi orar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Eu quero pregar sobre as 7 trombetas. Tudo bloqueado. Qual que é o problema? Então ele veio e revelou para mim. Amém? Então ele veio e revelou para mim. E agora, esta manhã, eu quero falar sobre a razão do porquê. Então, esta mensagem é a resposta de uma oração do profeta. Vocês entenderam, irmãos? A tentativa dele pregar, ele queria usar aquele tempo que ele estava ali, né? Que ele não foi para a África, não foi para a África do Sul. O que ele ia usar para quê? Para pregar sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Porque a festa das trombetas fala de trombetas. E ele queria pregar sobre isso. Sobre as trombetas. Estava tudo bloqueado. Você viu que ele disse, por que está tudo? Aí ele fez uma oração simples, disse, Senhor, por favor, né, uma oração simples, Senhor, por favor, me entenda, que é a oração que nós temos que fazer, irmãos. Deus te entende. Chega nessa noite e fala, Senhor, eu não, né? Talvez eu não use tantas palavras, mas entende, por favor, o que eu estou necessitando, o que eu preciso. Deus quer isso, irmãos. Não oração mesquinha, não oração enfeitadas, mas oração sincera do coração. Senhor, por favor, me entenda, Senhor. Eu tô assim, está acontecendo isso. Deus vai revelar para você, Deus vai mostrar. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esta mensagem, paramos aqui, ó, ele dizendo o porquê que ele está pregando esta mensagem. Por que ele vai pregar a festa das trombetas? Por que ele vai pregar essa mensagem? Ele vai pregar essa mensagem e diz, eu vou mostrar para vocês o porquê eu estou pregando essa mensagem aqui. Porque eu vou falar sobre isso. Por quê?
Então ele fala, vamos abrir nossas Bíblias, né? Abriremos primeiro no capítulo 23. Querendo o Senhor, esta noite eu vou pregar sobre o tema indo além do acampamento. Ele ia pregar à noite, né? Que seria saindo fora do arraial, né? E será curto. E assim vocês terão tempo para retornar às suas casas para trabalhar. Estamos felizes em ver visitantes, pessoas de fora da cidade, né? Quantos de fora da cidade há aqui, enquanto estamos olhando? 95%. Sim, 98% da congregação ali no tabernáculo era onde? Era de fora, irmãos. Ele está falando de visitantes, de irmãos, não é visitantes que não conheciam Jesus, de irmãos que vieram do campo. Quantos por cento? 98% da congregação. Assim vocês veem que não é Jeffersonville, é o povo que vem a Jeffersonville, que nós estamos aqui pela graça do Senhor. Agora eu quero ler em 3 lugares. Aí ele lê, né? Fala Levítico 23, Isaías 18 e 27. E agora, ao invés de pregar, querendo o Senhor, farei isto esta noite. Mas quero ensinar esta manhã sobre a festa, sobre a festa das 7 trombetas. O que este mês é a festa das 7 trombetas. O qual é o 7º mês, o qual seria 15 de julho. Era o começo da festa das trombetas, nas leis levíticas. Agora, se vocês têm seus papéis e coisas tais e desejam anotar as escrituras e textos e assim por diante, enquanto prosseguimos. Há uma coisa enquanto a esta reunião. Está quente. E nós acostumamos com isso faz anos. Mas alguém talvez poderia pensar que creio que quando nós entramos nesse edifício, que nós paramos o tempo. Gostei disso. Talvez. E parcialmente na eternidade. Pela maneira como segura o povo por tanto tempo. Eu não tenho a intenção de que seja assim, mas creio que estamos vivendo tão perto da vinda de Jesus que tenho de tirar vantagem de cada minuto quando eu estiver com o povo reunido. Sabe, irmãos, um desejo ali, disse, parece que alguém pode dizer, parece que vocês entraram na eternidade, disse, parcialmente sim, né? Então nós viemos para o culto, e dentro do culto nós entramos um pouquinho na eternidade e esquecemos o tempo, né? Eu estava pensando, enquanto estava dirigindo pela estrada faz pouco, estando fora para um pouco de oração logo antes de vir ao púlpito, como qualquer pastor realmente sincero faz. Estava pensando, sabe, estamos tendo o tempo mais glorioso quando nos reunimos aqui. Toda reunião é um tempo glorioso, irmãos. Mas, e as pessoas, veja bem, se reunindo de muitos estados, sentados aqui agora, de muito longe, centenas e centenas de milhas. E nos reunimos para ter companheirismo ao redor da palavra. Mas virá um tempo, em breve, quando isso será apenas uma agradável lembrança. O profeta já estava vendo o que o tabernáculo é hoje lá. Não tem ninguém, irmão, é uma agradável lembrança. Eles vão lá para fazer uma visita, ver as cadeiras vazias, disse, vai ver um tempo. Isso mesmo. Estes tempos serão tirados de nós. Nós tivemos uma experiência recém aí, não tivemos? Não foi tirado o congregar? Não foi tirado, irmãos? Estes tempos serão tirados de nós. Portanto, nós devemos fazer tudo que sabemos para fazer com que isto, cada minuto, conte. Cada culto, conte. Cada minuto, conte. Cada palavra,
conte. Eu tenho procurado, irmãos, eu tenho orado, como ele diz, todo verdadeiro pastor tem que fazer isso, ele disse. Antes de vir para o púlpito, orar. Como eu estava falando para vocês agora mesmo ali. Conte, tem procurado. Quando vier para o púlpito, saber o que está falando. E aproveitar o tempo para falar, e a igreja também tem que ter essa consciência. Talvez é muita informação que vem, né? Então, nós vamos repartindo isso, como nós começamos o culto hoje, dando recados. Você viu que ele deu recados aqui? Ou você tem que ver até mesmo os recados que são dados. O motivo, o objetivo, né? E participar do culto. Eu coloquei uma citação lá no grupo, falando do amém, vocês lembram, irmãos? Sim. Então, aí, é só eu que falo, não fala amém, não. Se eu estou pregando e alguém não fala amém, ele diz que fica o quê? Quem que lembra? Eu fico perplexo. O que é perplexo, irmão? Eu estou pregando, então por isso, irmãos, se nós estivermos na reunião do profeta e o profeta estivesse pregando aqui e a igreja não desse amém, ele ia falar isso. Eu não tenho um amém aí? Eu fico perplexo. Por que perplexo? Porque amém quer dizer assim seja. É quando você está tão conectado que cada palavra conta, cada palavra conta. Cada coisa que é dita, você está tão conectado ali que você diz amém. É verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Dizer palavras ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, e não esqueça de todos os seus benefícios. Se você está aqui hoje, é os benefícios do Senhor. Obrigado por estar assentado aqui nesta noite, Pai. Você tem uma necessidade doméstica, uma necessidade física, uma necessidade espiritual. Você veio para o culto. Mas eu não tenho nenhuma força, eu não tenho nenhuma condição. Aí você vai ouvir uma voz que dirá, como disse Abraão para o seu filho, Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Vem para o culto. Deus vai prover o cordeiro para você. Vem para o culto. Deus vai prover o cordeiro. O que é Jeová proverá? O que é Jeová Jirê? Jeová Jirê. Ele vai prover. Como que ele vai prover? Não tem. Não tem. Não tinha cordeiro ali. Não tinha, mas ele falou e o cordeiro veio à existência. Talvez você não tenha nada para amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas ele é Jeová Jirê, ele provê. Ele provê o combustível. Ele provê o alimento. Ele provê a saúde. Ele provê o milagre. Ele proverá. Mas você tem que crer. Você tem que confiar. Como que vamos? Deus proverá, meu filho. Como que eu vou hoje? Deus proverá, meu filho. Deus é Jeová Jirê. Ele vai prover. Só temos um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha. Vamos fazer esse pão. E vamos morrer. Mas Elias disse, faça para mim. Primeiro, era Elias? Não. Era Elohim ali, não era Elias. Faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor, irmãos, para os eleitos, é o absoluto. Como se fará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como que eu vou dar conta? Ele é capaz. Como que eu vou conseguir? Não é as suas forças, é as forças dele. É perfeita força por perfeita debilidade. Basta crer, irmãos.
basta cultuarmos, basta respeitá-lo, basta adorá-lo. Ele muda a água para vinho, irmãos. Não muda? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Somente creia que a sua fé possa agarrar nesta palavra. Como se fará isso? Não tenho condição, não tem porta. Ele abre a porta onde não tem a porta. Ele abre o Mar Vermelho, ele abre o Jordão, amém? Ele ressuscita os mortos, ele cura o leproso, ele liberta a prostituta, amém? Ele salva o ladrão da cruz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos creem nesta noite? O que nós devemos fazer? Cultuar a Deus. Amém. Ter uma libertação total. O profeta disse, nós temos que aproveitar cada minuto. Porque virá um tempo em que isso será tirado. Então, ele disse, cada minuto, e pense nisto agora. Quer pensar nisto agora? Está pensando nisto agora? Tá? Ele disse, pense nisto agora, enquanto estamos sofrendo no calor de manhã. Enquanto você está sofrendo, pense nisto agora. Às vezes nós estamos passando por um sofrimento. Enquanto estamos sofrendo esta manhã, pense nisto agora. Vocês sabem, todo o corpo humano é um dínamo de calor. Ele mesmo dificulta um pouco para vocês, mas eu quero que vocês recebam a palavra. Agora, antes de lermos, vamos orar. Quantas orações o profeta fez desde o começo da mensagem? Quem conseguiu ver isto? Primeiro ele orou, inclinemos nossa cabeça, não foi, irmão? Depois ele ora aqui, né? Inclinemos nossa cabeça. Aí ele ora aqui, nós estamos no parágrafo, deixa eu ver aqui, isso. Me ajuda aí, às vezes eu me perco aqui. Aí ele fala aqui, vamos orar, no 27, né? Certo? Essa é a segunda oração. Depois, irmãos, ele faz a terceira oração. Deixa eu ver aqui que eu estava lendo aqui. No 31. No 31. Olha lá. Oremos novamente. Quantas orações ele faz, irmão? Ele entra no púlpito, ele faz uma oração. Amém. Aí ele fala, tal. Agora fiquemos em pé. Agora ele diz assim, ó, antes de nós lermos, vamos orar. Aí ele ora. Senhor, né? Quase qualquer pessoa aqui que pode mover as mãos, poderia virar as páginas desta Bíblia. Mas há somente um entre nós esta manhã que pode abri-la. Esse é o grande Espírito Santo, o qual está em nosso meio. Abre a palavra para nós. A palavra tem que ser aberta? A palavra tem que ser aberta? Tem que ser aberta. Abre a palavra para nós. Não esqueça, irmão, todo culto, ore que Deus abra a palavra para você. Todo culto. Chega na hora de ler a palavra, chega a hora vamos se pôr de pé, vamos orar. Então você tem a oração que ora pelos necessitados, cura física, doméstica. Agora, essa oração aqui não é para cura. Essa oração para que a palavra seja aberta. Nós vimos que ele orou 3 vezes aqui, não é? Mas ele disse, mas antes de vir o púlpito, eu orei também lá. Todo pastor deve orar antes de vir para o púlpito. Tá, você veio para o culto hoje, quantas orações você fez? Quantas orações foram feitas? Sai para o culto,
orou, Senhor, tem culto hoje, Pai. Fale conosco, Senhor. Estou precisando. Abre a palavra. Quantas orações foram feitas? Irmãos, não devemos viver assim. Não devemos viver assim. Paulo ensinou, devemos orar em todo momento, em qualquer lugar, levantar nossas mãos, orar em espírito. Aí ele faz a oração dizendo que abre a palavra. Paulo disse isso. É uma escritura que Paulo fala. Ore para que Deus possa abrir a palavra, para que podemos ter isso. Abra a palavra para nós, Senhor, enquanto lemos. Como fizesse para os discípulos, enquanto iam a caminho de Emaús. E começaste a explicar as Escrituras para eles. E possamos nós, quando partimos, dizer, como aqueles que retornaram para Jerusalém de Emaús, porventura não ardia em nossos corações, enquanto pelo caminho nos falava? Porque é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Aí ele lê as Escrituras, que nós lemos. No 31 ele disse, oremos novamente. Senhor, abençoe estas palavras no nosso coração. Possam nossos pensamentos e nossa meditação ser de acordo com o quê, irmãos? Ser de acordo com tua ordem. Uma oração pequena, não é, irmãos? Mas olha o que ele falou no começo. Senhor, ensina-nos a orar. Viu? Senhor, possa nosso pensamento, possa nossa meditação ser de acordo com o quê? Ser de acordo com a tua ordem. Nós queremos sair daqui com o nosso pensamento, com a nossa meditação, de acordo com a tua vontade, Senhor. Muda tudo. Diga para ele, Senhor, muda tudo. Se precisar mudar todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo que eu pensei nesse dia, tudo que eu falei, tudo que eu meditei para amanhã, muda tudo, Senhor. Diga assim. Muda, Senhor, se precisa. Se tem necessidade. Se o Senhor vê que eu vou entrar num emaranhado, se o Senhor vê que eu vou entrar em problema, muda tudo, Senhor. Muda. Faça a tua vontade. Muda. Mas não deixe eu cair em tentação. Livra-me do mal. Livra-me de um problema. Livra-me de uma confusão, Senhor. Muda. Não foi oração? Muda. Às vezes nós fazemos alguma coisa e a frustração é essa. Se não der certo de acordo com o que eu planejei, não. Senhor, se não der certo, eu vou estar feliz porque é a vontade do Senhor. Muda a minha viagem, muda os meus planos, muda tudo se é a vontade do Senhor. Muda, Senhor. Eu quero fazer uma oração simples, Pai. Que o Senhor entenda, eu não quero estar na vontade permissiva, eu quero estar na vontade perfeita do Senhor. Muda! Você faz essa oração na sua casa? Você faz essa oração na sua vida? Quebra o vaso, faz de novo, molda-me, Senhor. Aí, ele disse, agora podemos assentar. Há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua congregação que ama. Tem muita coisa que um pastor gosta de dizer, irmão. De diferentes pessoas, de diferentes lugares, o qual não seria permitido por causa do tempo. Agora, enquanto nos aproximamos deste tema, queremos que vocês se sintam à vontade. Muitos de vocês estão em pé, e quando entrei, os corredores estavam cheios, e do lado de fora das portas, e à frente, ao redor do edifício, ao redor das paredes, assim. Agora, se quiserem trocar de lugar uns com os outros, estará bem. Irmão, se nós estivéssemos nesse culto, calor, pessoas como um dínamo de calor, pessoas de pé, pessoas nos corredores cheios, do lado de fora, das portas, na frente, ao redor do edifício, ao redor das paredes,
Você está muito confortável aqui, não está? Você não acha ou não? Você não parou para pensar que você está muito confortável aqui e ainda reclama? Ainda nós achamos assim? Está muito confortável. Mas ele disse, por que recebe? Pessoas assim, lotadas. Agora, eu digo, você gostaria de estar num culto desse? Você gostaria de estar nesse culto aqui ou não? Ouviu o profeta de Deus pregar? Você teria que enfrentar tudo isso aqui. Pessoas apertadas e pessoas suadas. Que calor! E suadas e calor. Umas cheirando mais forte por causa do suor. Como é que você estaria? Mas não dá para ficar aqui, né? E tal, e cabelo, roupa, você estaria aqui? Mas ele falou assim, viu? Ele disse assim, ó. Sabemos que estamos no tempo mais glorioso quando nos reunimos. E quando estamos assentados aqui dessa forma, nós estamos aqui para ter compromisso com a palavra. Não é com o homem, é com a palavra de Deus. Então agora, as festas das trombetas. Agora esta era uma reunião de Israel, onde eles se reuniam, a festa das trombetas. Vamos orar e deixar para quarta-feira que vem começarmos. Você está bem? Vamos se colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Você vai fazer a sua oração. Agora a sua oração vai ser como, né? Senhor, eu ouvir a palavra. Faça a sua oração. Busque lá do fundo da sua alma, do seu coração. Ele entende. Ele quer que você fale do seu coração. Ele ama ouvir o seu amém, ouvir o seu bendizer ao Senhor. Bendize, ó Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não esqueça de todos os seus benefícios.